Vamos continuar a nossa exposição dos Salmos, Tesouros de Davi, e nós estamos no Salmo 69. Abra a sua Bíblia, Salmo 69, e vamos fazer essa leitura. Salmo 69, o título da nossa mensagem é O Lamento do Messias. O Lamento do Messias. Abra a sua Bíblia, convido você a ficar em pé neste momento. Eu vou fazer a leitura, acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volte-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-lhe os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitarão. Vamos orar. Deus, tua palavra foi lida, pedimos que nos abençoe teu servo, para que ele ministre conforme a tua vontade, aquilo que o Senhor já escreveu, e que nós tenhamos uma meditação alegre nessa noite,
Que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, seja edificado, abençoa-nos. Abre o coração de cada irmão, o ouvido de cada irmão, e que a graça do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Spurgeon diz que essa é a segunda vez que temos um salmo intitulado sobre os lírios, não é? No Salmo 45, também nós temos essa questão dos lírios, mas lá ele fala assim, eram os lírios dourados que exalam cheiro da mirra e aloés e cássia, e vicejam nos formosos jardins que cercavam os palácios de marfim. Mas nesse aqui nós estamos vendo um lírio entre os espinhos, o lírio do vale, belo e bonito, florescendo no jardim do Getsêmani. Esse é um salmo que claramente nos mostra um lamento, e o título dessa mensagem é o lamento do Messias, porque nós vemos claramente aqui a figura de Cristo. Davi está orando, está clamando pelas situações que o envolviam, mas ele está mostrando claramente que fala também sobre Cristo. Nós temos vários salmos, e alguns dos salmos são salmos de louvor e adoração, segundo Daniel Conegueiro. E tem salmos também de ação de graças, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapienciais e salmos imprecatórios. Esse aqui é um salmo de lamento, apesar de ter uma parte pequena ali de imprecatória também nesse salmo. Ele é um salmo basicamente de lamento. E Spurgeon diz também que ele é digno de nota, porque ele vem logo depois ali do 68, e o 68 quem acompanhou foi um salmo de crescimento, de evolução, de progresso do Messias, até chegar à glória da arca, a caminhada da arca, quando Davi buscou, e mostrando também a vitória de Cristo. Agora vem um salmo que traz um lamento. Ele diz então que existe uma proximidade muito grande da nossa ascensão, da nossa vitória com o sacrifício do Messias. Com o sacrifício do Messias. Esse salmo pode ser dividido de algumas formas. O que eu vou seguir são 6 etapas, e eu vou chamar de fases. Spurgeon enxerga assim também. Derek Kidner vê 7 etapas, porque no final ele coloca o louvor individual e o louvor da congregação. Eu vou trabalhar com 6 fases, as 6 fases desse lamento, o lamento que ele passa. E a proposição então para esse salmo é exatamente que o lamento do servo de Deus se dirige para um final de louvores. Vamos dizer isso? O lamento do servo de Deus se dirige para um final de louvores. Então, quais são as fases dessa caminhada, desse lamento, e até chegar ao louvor? A primeira delas, a fase do relato da calamidade. Veja o versículo 1, leia comigo, diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Veja a expressão que ele usa aqui, a expressão de uma situação de angústia, não é? As águas me sobem até a alma. Chegam até o momento de estou afogando, mas com as minhas lágrimas, com a minha angústia. É uma angústia muito forte, é uma aflição da alma. E ele diz até aqui sobre o tremendal, ali estou no lamaçal, no tremendal, eu não consigo sair, não é? Ele não se refere aqui ao pecado, como outro salmo que Davi fala sobre isso também, mas é uma analogia que mostra um ambiente hostil, do qual, daquele ambiente ele não consegue sair com forças próprias. Ele se vê nessa situação de cansaço, o cansaço toma conta dele, de forma que a garganta está seca, não é assim que o salmo diz? E os olhos desfalecem, e muitos ao redor ali demonstram ódio diante dele, sem nenhuma razão de existir. E seus adversários eram poderosos e destruidores, de tal forma que eles o obrigavam a restituir o que ele não tinha roubado. Podemos claramente levar essa situação à cena de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 37 diz assim: levando consigo a Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, vigiai comigo. E eles vigiaram, né, irmãos? E Jesus sofrendo ali, e os discípulos não percebiam a angústia que estava o mestre. Então eram os momentos iniciais daquela caminhada, daquela via dolorosa, da caminhada para o sacrifício. Sua alma estava angustiada, pois o cenário ali era de completo sofrimento para aquele que não merecia sofrer. E essa é a primeira fase, então, o relato da calamidade. A segunda fase
A segunda fase, meus irmãos, os motivos do sofrimento. Leia comigo o versículo 7. Versículo 7 diz assim: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Os motivos do sofrimento do salmista Davi não são claros. Esse salmo não fala assim, em que momento que Davi estava, não é? Mas esse salmo faz um contraste interessante nesse ponto, pois o versículo 5 aponta para um Davi que tinha também os seus momentos, as suas dificuldades, as suas estultice, e ele falou exatamente isso: o Senhor conhece a minha estultice, não é? Conhece que eu sou fraco, e que se eu sou tolo, e que eu sou pecador também. Então mostra um contraste aqui agora com o Messias, porque ao passo que Davi era merecedor, inclusive, da morte, porque ele era pecador, quando vislumbramos o Messias no Salmo, podemos ver o oposto. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus estava ali para se entregar pelos pecadores. Ele estava ali para satisfazer a vontade de Deus e entregar a sua vida, passar nas lutas, no caminho da cruz, para que a vontade do Senhor fosse ali satisfeita. E ele cumpriria o seu chamado até o final, com muito sofrimento. E ele fazia isso para não envergonhar também, claro, para cumprir a missão do Pai, e para não envergonhar aqueles que confiavam no Senhor, que confiavam no Messias, na promessa do Messias. Então ele procura cumprir cabalmente o seu ministério. Quantos que às vezes voltam para trás, né, irmãos? Estão caminhando e voltam para trás. É muito pesado, não vou seguir. Jesus foi até o final. E olha o versículo 9, leia comigo o versículo 9, diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Percebe aqui então o zelo que ele tinha. O Messias se humilhou com panos de saco, como também diz aqui, a forma como eles se humilhavam, não é? Colocavam panos de saco, ou rasgavam as vestes, eram formas ali de mostrar humilhação, ou mostrar um momento de luto. Ele foi ultrajado, foi desprezado, zombaram dele, e ele passou por momentos difíceis. O salmista coloca aqui que ele chorou, jejuou. Jesus esteve ali, teve lágrimas de suor de sangue, e teve dificuldade, realmente, porque ele era homem também, né? Jesus 100% Deus, 100% homem. Então ele sofria dores. E a alma dele estava angustiada, e o sofrimento ia crescendo. E os discípulos lembraram quando Jesus, antes do seu momento da cruz, quando ele estava na casa de Deus, e ele expulsou ali aquelas pessoas que estavam fazendo comércio da casa de Deus, eles olharam para ele, lá em João 2,17, fala assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então o salmo apontando claramente para Jesus. Jesus tinha o zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, um zelo que nos faz pensar no qual o zelo que também nós temos pela casa de Deus, qual o zelo que nós temos pelo ministério que Deus nos dá. Esse zelo vai até o final. Nós pegamos um chamado de Deus e vamos até o final, pegamos um cargo e vamos até o final, pegamos uma atribuição na igreja, a gente vai até o final, mesmo que com sofrimento. O zelo, então, que Jesus teve é inigualável, meus irmãos, inigualável. Veja o versículo de número 7, diz assim: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tudo que ele suportou, as afrontas, por causa do Pai, por causa do plano eterno, para cumprir a vontade de Deus, do Pai. Cristo resistiu ao sofrimento. E Romanos 15:3 diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então essa fase dos motivos do sofrimento, para cumprir a vontade de Deus, ele sofreu ali. Terceira fase, meus irmãos, a fase do clamor. Fase do clamor. Leia comigo o versículo 13. Diz assim o versículo 13: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração,
Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Então, em face da angústia, da aflição, do sofrimento, o salmista leva a sua súplica ao Senhor, para que Ele responda no tempo adequado, no tempo certo, como ele diz aqui, em tempo favorável. E a resposta viria não pelo merecimento ali de Davi, mas viria pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor é aquele que está presente nas angústias, sempre presente. E o salmista, então, pede para ser liberto do tremedal, de lama, das profundezas das águas, das mãos dos inimigos. Ele coloca tudo isso diante do Senhor, e veja que Davi realmente, em muitas situações, Deus o livrou, ele foi liberto, e assim vemos alguma diferença entre esse momento final de Cristo, entre o momento final, comparando o rei de Israel, Davi, com o rei dos reis, o Senhor Jesus, pois Jesus foi naquela via dolorosa ali, e ele foi e caminhou. E veja o versículo 17, fala assim: não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa. Não é? Não escondas de mim, responda-me. Eu preciso, Davi falando isso no Salmo. E quando nós vamos, então, no momento de Getsemane, nós vamos em Mateus 26, 42, Jesus ora assim: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Veja como Jesus estava disposto a ir até o final, para fazer a vontade do Pai. Vemos a diferença dos dois reis, Davi aqui clamando, responda logo. Nesse contexto do Getsemane, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim. Se não for possível, eu vou fazer a tua vontade, faça-se a tua vontade. Então, a terceira fase, essa fase do clamor do Messias. Quarta fase, meus irmãos, fase do auge do sofrimento. Leia comigo o versículo 19 até o 21. O que diz o texto? Diz assim: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então o salmista demonstra aqui que está praticamente nas mãos dos inimigos, e ninguém se importava com ele. Ninguém queria tirá-lo dali, pelo contrário. Queriam mais que ele realmente fosse ali morto, destruído. E a gente percebe exatamente isso que aconteceu com o Messias, com Jesus. Eles aproveitaram o momento para zombar de Cristo, não é? E fazer ainda pior. O que já era difícil, eles ainda fizeram pior. Porque se você lê Mateus 27, 34, o texto diz assim: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Então veja, o Salmo mostrando exatamente o momento de Cristo, na cruz agora, já caminhando ali para a cruz, um pouquinho antes, esse momento onde eles dão a ele fel. Ou seja, a coisa está ruim, quer piorar a situação, quer zombar, não é? Tem uma ilustração que não tem, é muito longe, a distância é enorme, né? Mas quando eu passei no Cefete, adolescente, né? Aí o Cefete fazia o quê? O pessoal fazia trote, né? Hoje não sei se faz mais trotes, mas fazia. E eu andava todo, né, ressabiado assim, né? Aí de repente, andando e indo para o ponto de ônibus, o que aconteceu? Eu olho para trás, vi uma multidão lá. Vários alunos que eram veteranos, né? Chamados veteranos, e pegam e começam a cortar o cabelo, né? Corta aqui, pinta a cara. Meu Deus, né? O que está acontecendo? Não está nem no espelho, não tem nada ali para ver, não tinha celular na época, né? Não sabe o que está acontecendo, né? Aí eu, assim, naquela situação ali, olhei para um e falei: não, está muito feio ele. Não! Começou a zombar. Tá, eu vou ajeitar para você. Foi lá e cortou mais assim. Fez mais um buracão assim, tão perto que tinha que rapar a máquina zero mesmo, não é? Então,
quer zombar da situação. No caso de Cristo, como eu falei, a distância é enorme, né? Nem se compara. Jesus estava ali e eles deram fel para Jesus. Nem um momento de piedade. Não. Vamos aumentar o sofrimento. E quando Jesus estava na cruz, por causa das suas chagas e da crucificação, ele teve sede. E João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Que fizeram? Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de sopo, chegaram à boca dele. Não é? Puxa, não podia dar uma água? Não, nós vamos dar um vinagre. Veja o auge do sofrimento. E logo depois disso, Jesus entrega a sua vida e diz: Pai, está consumado, entrega a sua vida. Não é? Como uma pessoa pode negar água nesse momento, né? Mas fizeram exatamente isso. E é o que o ímpio faz. Exatamente assim. Quer tornar maior o sofrimento. E essa então é a fase do auge do sofrimento do Messias. Quinta fase, meus irmãos, a fase da maldição. E é uma fase muito interessante. Veja, leia comigo o versículo 22. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Então, a partir daqui, se você observar no Salmo, você vai perceber que ele começa, e o salmista, nesse caso Davi, começa esse momento de imprecação. O que é este momento de imprecação? É de desejar ali, é de pedir a Deus que Deus traga o julgamento sobre os inimigos. Eles estavam errados, então ele começa a dizer sobre esse momento de imprecação. E ele começou aí no versículo 22, versículo 23, ele fala: obscureçam-lhe os olhos, para que eles não vejam. Não é? Versículo 24, derrama sobre eles a tua indignação e a tua ira, que a tua ira os alcance, né? Versículo 25, fique deserta a sua morada, que não tenha lugar na casa deles, que ninguém habite na casa deles, não é? Por quê? Porque eles perseguem, eles ferem de forma iníqua, não é? E aí no versículo 28, leia comigo o versículo 28, ele diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenha registro com os justos. Então, essa parte aqui, o salmista Davi, ele faz o quê? Ele deseja o julgamento deles, ele faz imprecações, para que os inimigos fossem realmente destruídos. E ele chega nesse versículo final aqui dessa parte, dizendo que o Senhor risque lá do livro dos vivos. Ou seja, que eles morram, mas não morram só aqui fisicamente, morram eternamente, que nunca estejam na morada dos justos. E aqui também mais um contraste com o Messias, uma diferença com o Messias. Abra sua Bíblia em Lucas 23. Veja como Jesus, na situação da cruz, na crucificação, o que Cristo fala? Qual a oração que ele fala neste momento? Enquanto Davi fez imprecações, o que Jesus fala? Vamos ler Lucas 23, 34, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha a diferença. E aqui nós temos alguns comentaristas que vale a pena ouvi-los. Charles Spurgeon fala assim: notamos especialmente a diferença entre Davi e o filho de Davi, Jesus, nas imprecações de um contra os inimigos e nas orações do outro a favor deles. Derek Kidner comenta assim: a própria justa posição entre Davi, que amaldiçoava seus perseguidores, e Jesus, que orava em prol dos seus, ressalta a grande diferença entre o tipo e o antítipo, e realmente entre as atitudes que se aceitavam entre os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então nós percebemos aqui, Davi era um tipo de Cristo, mas Davi, ele só apontava, em alguns momentos até usava-se o contrário. Davi pecou, Jesus não pecou. Davi aqui fez imprecações, Jesus pediu que perdoasse
que os inimigos fossem perdoados. Cristo é único, Ele é o Senhor, Rei dos Reis. E Ele vem então e se entrega na cruz, exatamente para que aqueles que eram inimigos dele fossem salvos. Então, dentre essas imprecações aqui de Davi, essa última que nós lemos, fala para que Deus tire eles dos vivos, não é? E ele usa até esse termo aqui, livro dos vivos, risca do livro dos vivos. E Calvino comenta assim, Davi deseja que a vingança de Deus possa se manifestar. Ele fala muito apropriadamente da reprovação de seus inimigos, em linguagem adaptada ao nosso entendimento. É como se ele tivesse dito, Deus, não os considere entre os números dos que estão na fileira do teu povo, e não os ajudem com a tua igreja. Não é? Mas sim destruindo-os e rejeitando-os. Embora eles ocupem hoje um lugar por um tempo entre os teus fiéis, porque eram do povo de Deus ali, aqueles perseguidores, por exemplo, de Saul, que estavam junto com Saul, né? Ele fala assim, por fim, os interrompa, para tornar manifesto que eles eram alienígenas, embora se estivessem misturados com os membros da sua família. Então não quer dizer que Deus tem um livro, aí Deus escreve o nome, depois ele risca, escreve o nome, depois ele risca, né? É uma forma da gente entender, do nosso entendimento, de que Deus tem ali realmente os seus escolhidos, e tem no meio deles os que não são. Em outros momentos a Bíblia nos mostra sobre o trigo e o joio. Está ali junto. E alguém fala, mestre, deixa a gente tirar. O que Jesus fala? Não, deixa aí. Deixa crescer junto. Vai chegar o momento adequado que eu vou tirar. Então percebam que Davi coloca essa situação. E Jesus coloca a situação, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E meus irmãos, nós estamos nessa noite aqui porque Jesus perdoou, porque a gente também não sabia o que fazia. Ou quem sabe até hoje a gente não sabe algumas coisas que a gente faz. Quem sabe a gente está num caminho totalmente errado e defende aquele caminho. E a gente procura de várias desculpas para defender aquele caminho. A gente pega a palavra de Deus, dá uma torcida aqui e torce do lado de lá. Não, tem que caber isso aqui que eu estou pensando. Tem que dar certo. Quem sabe? Muda aqui, muda ali. Para justificar os nossos pensamentos errados, as nossas decisões erradas. Mas Jesus fala assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós somos salvos pela misericórdia, pela graça de Cristo, que nos abraçou, que nos trouxe aqui. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida. Quem sabe você ainda está um pouco distante do caminho certo, mas o Senhor está te levando para acertar os seus passos, glória a Deus. Porque Jesus fez tudo o que era necessário. Veja o que Paulo diz em Gálatas 3:13, fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que eu trouxe esse texto? Porque aqui é um momento de maldição, Davi amaldiçoa, Cristo pega a maldição para si. Davi faz imprecações, Senhor, risca do pessoal aí do livro, do seu livro, e Cristo fala assim, Deus, perdoa-lhes, eu vou ser maldito por eles. Paulo fala assim em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, em lugar de quem? Em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se entrega por nós. E essa maldição que deveria nos alcançar, foi colocada em Cristo ali na cruz, para que nós fôssemos abençoados pelo Senhor. Sexta fase, meus irmãos, sexta fase, considerando isso aqui, é a fase da redenção e de louvores. Veja o versículo 30, diz assim, leia comigo, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Então nós chegamos nessa situação do louvor, louvarei com cânticos, fase da redenção e dos louvores. O salmista leva para essa etapa de agradecimento, ações de graças, louvores ao Senhor. A adoração agora é para o Senhor, porque Ele é que mudou a situação, Ele que muda toda a história.
E é interessante que ele coloca no Salmo assim, olha, esse momento de louvor vai ser mais importante, é mais importante do que os sacrifícios dos animais. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício do Messias é perfeito. Hoje nós não matamos mais os animais por causa do nosso pecado. Tem gente que quer fazer isso, que quer voltar a essa prática. Mas por que nós não fazemos? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, o Messias foi perfeito, foi cabal, foi de uma vez. O que Deus exige de nós hoje é o sacrifício de louvor e adoração. E tem tantas vezes, é difícil a gente dar esse sacrifício de louvor e adoração a Deus. Quem sabe a gente adora até outras coisas. A gente adora um time de futebol, a gente adora as coisas que a gente tem, que a gente conquista, adora a nossa profissão. Mas aí convida-se para vamos à casa do Senhor louvar, adorar, outra hora. Vou assistir pela internet mesmo. Sacrifício de louvor e adoração, esse é o momento dessa fase de agradecimento, de louvor a Deus. Porque Jesus foi até a morte, foi até o final, mas ele não ficou no túmulo. O sacrifício dele foi perfeito, e por isso ele saiu de lá, ele ressuscitou, e ele então conquista a vitória para todo aquele que está nele. No tempo certo, então, como o salmista falou ali, no tempo certo, não é? No tempo adequado, o Senhor vai fazer, Deus. E em Cristo, no caso de Cristo, foi depois da morte, ele ressuscitou. No tempo certo, o Senhor o ressuscitou. Glória a Deus por isso. E Jesus Cristo, então, sai com toda a vitória de todas as épocas. E a sua vitória, a minha vitória, está em Jesus Cristo. E por causa disso, não só o povo de Deus louva e adora, mas, veja, leia comigo o versículo 34, diz assim, louva-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. A redenção, meus irmãos, ela é de toda a criação. Toda a criação. Essa obra toda vai terminar nessa restauração final, na cidade santa que vai descer, nos novos céus, nova terra, vai ser transformado pela glória do Senhor. E o Salmo diz mais, que a igreja do Senhor vai estar com ele, não é? Veja os versículos finais, que nos diz assim, porque Deus salvará Sião, e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Diz também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Glória a Deus. Quer dizer que o próprio Deus, o próprio Senhor, é que salva, é que nos salva, e é que edifica a cidade. Jesus realmente disse, olha, eu vou fazer moradas, ele é o edificador. E em Apocalipse nós percebemos a cidade santa que vem dos céus, descendo a cidade celestial, a Jerusalém celestial. Quem é o edificador dessa cidade? Que é gigante, depois você vai lá e faz a continha. Tamanho gigantesco que ela é, de forma cúbica. É Deus, meus irmãos. E quem vai estar lá nesse povo? O povo de Deus. A descendência dos seus servos herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Glória a Deus. Concluindo então, meus irmãos, o lamento do Messias levou até esse momento final de louvor, de glória. Ele passou por essas fases, fase de sofrimento, do auge do sofrimento, uma fase que para o salmista foi de maldição, para ele foi de Pai, perdoa-lhes, a maldição está sobre mim. E essa fase final de ressurreição e de glória eterna, de reedificação das moradas, a morada do corpo dele, a morada celestial, a nossa morada, os nossos corpos, nós seremos transformados, irmãos. Se Jesus voltar nesse tempo, nós seremos transformados nos ares. Teremos mais o nosso corpo que se corrompe. E aqueles que morreram já, que estão no pó, aqueles ressuscitarão e também terão um corpo glorificado para a honra e glória do Senhor e viveremos eternamente com Ele. Louvado seja o Senhor. Então,
Qual a nossa prática? Qual a nossa aplicação? E como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, em arrependimento das nossas falhas, das nossas faltas. O versículo 5 mostra esse contraste entre a estultícia de Davi e a santidade do Messias. Assim como Davi, nós somos pecadores. O sacrifício de Cristo foi necessário para que houvesse essa transformação, para que a nossa vida fosse redimida, fosse transformada. E quando isso acontece, nós temos então a consciência de que fazíamos o que era errado. Como podemos continuar no que é errado? O Senhor nos transformou, nós podemos ver a realidade, nós não podemos mais continuar no mesmo caminho. Nós devemos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Isso é necessário para o crente, para aquele que entende a palavra do Senhor Jesus. Enxergamos que somos pecadores e precisamos ajustar a nossa conduta conforme a palavra de Deus, conforme o modelo maior que é Cristo Jesus. E isso exige arrependimento. Em segundo lugar, viveremos em louvor e ações de graças. Essa é a nossa vida. Arrependimento e ação de graça. Eu arrependi, Jesus me salvou, o que eu tenho que fazer? Ser grato a Ele, louvar a Ele, cantar ao Senhor. Derek Kidney comenta assim: um louvor pessoal e explícito agrada mais a Deus e ajuda mais ao homem do que sacrifício mais dispendioso. Quanta gente quer fazer sacrifícios, não é? Quer até fazer penitências, quer fazer flagelos, pensando que isso vai agradar a Deus. A Bíblia nos diz que o vai agradar ao Senhor é um coração quebrantado, é o louvor ao Senhor. É isso que vai agradar. Esse sacrifício que Deus requer de nós, porque a gente não podia fazer nada pela nossa mazela, mas o Senhor nos salvou. Glória a Deus. Somos salvos pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós não sofremos a maldição invocada pelo salmista, mas fomos agraciados pelo perdão de Cristo, que naquela cruz falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós também não sabíamos o que fazer, mas o Senhor nos salvou e nos perdoou, glória a Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, viveremos na esperança da Jerusalém celestial. O Salmo termina com esse vislumbre da redenção da cidade celestial e toda a terra, toda a criação louvando ao Senhor, porque Deus mesmo vai salvar o seu povo, e Ele fez isso com a obra redentora em Cristo Jesus. Vivemos então com essa esperança de sua volta, da sua vinda, na esperança que nós estaremos nessas moradas celestiais com o Senhor Jesus, na esperança que caminhamos para esse final glorioso, ainda que algumas coisas ainda aconteçam pelo caminho, algumas dificuldades, mas o dia do Senhor está chegando, e quando esse dia chegar, nós louvaremos a Ele. Bendito seja o Senhor Jesus, a cidade descerá do céu, o próprio Cristo nos levará para habitar com Ele, e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Mas esses que estão em Cristo, sim, vão ter esse final. Contudo, os que estão longe do Senhor, sim, podem se preocupar com as imprecações de Davi. Porque os que estão longe de Cristo, para eles não há solução, porque Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida. Portanto, meus irmãos, o jardim do Getsêmani, ele foi ali regado de lágrimas, para que nós tivéssemos um final de alegria, sem pranto e sem dor. Sigamos, pois, para Jerusalém celestial, com arrependimento, ação de graças, naquele que nos salvou, Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus os abençoe.